Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? A nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre a questão de climas, envolvendo aí os climas do Brasil, correto? Para estudarmos climas do Brasil, temos que recordar a diferença entre clima e tempo, tá? Isso é muito importante. Clima é a sucessão habitual de tipos de tempo por um longo período. Esse longo período pode decorrer aí 30 anos para a definição justamente dos aspectos climáticos de uma área. Em compensação, o tempo é o estado momentâneo atmosférico, é aquele que muda rapidamente, não é? Com mudanças diárias, tempo firme, tempo nublado, tempo chuvoso, por exemplo, tá? Então é fundamental essa diferença. Outro ponto importante, temos que estudar massas de ar, que é um dos principais fatores do clima que influencia a determinação aí da classificação climática do Brasil. Lembrando que massas de ar podem ser continentais, secas, oceânicas, úmidas, massas equatoriais e tropicais, quentes, e massas polares, frias. O Brasil é atingido por 5 massas de ar, como vocês podem observar no mapa, corretamente? Então nós temos ali, próximo ao Equador, a massa equatorial continental na Amazônia, quente e úmida, é uma exceção no mundo, porque ela está sobre uma área que tem a maior bacia hidrográfica do planeta, e a floresta amazônica, automaticamente uma imensa evaporação e evapotranspiração, respectivamente, né, liberando aí uma grande quantidade de água para a atmosfera, tá? Por isso que ela vem ser uma massa de ar continental, porém ela é úmida, uma grande exceção que nós encontramos aí. Então a MEC é uma massa equatorial continental, quente e úmida, influencia a Amazônia, porém ela também influencia até o centro-sul do Brasil, correto? Ela que traz umidade e calor aí, principalmente no verão, para o centro-sul do país. Muito bem, pessoal. Depois nós encontramos a massa equatorial atlântica, a MEA, não é? Equatorial, quente, atlântica, úmida. Ela atinge principalmente o litoral nordestino, não é? E parte aí da região norte, da região ali em direção ao Pará, por exemplo. Depois da região dos trópicos, nós vamos encontrar quem? A massa tropical continental, a MTC, tropical quente, continental seca, tá? Uma imensa área de baixa pressão nessa região, tudo bem? Que influencia quem? Influencia aí o centro-oeste, vai influenciar o sudeste e vai influenciar a região sul. Indo para o litoral, encontramos a MTA, massa tropical atlântica, tropical quente, atlântica oceânica úmida, com uma ação extremamente interessante, pessoal. Durante o verão, ela atua em direção ao litoral do sudeste, provocando chuvas na época do verão, tá? Principalmente quando encontra os mares de morros, essa umidade, determinadas chamadas chuvas orográficas ou de relevo. Estamos vivendo o período de deslizamentos de terra, não é? Na região aí serrana do Rio de Janeiro, por exemplo, tá? Quando chega o inverno, ela é deslocada para o litoral nordestino devido à chegada da MPA, da massa polar atlântica, tá? Provocando chuvas frontais no litoral oriental leste do Nordeste, na famosa zona da mata, que é o período chuvoso no litoral oriental do Nordeste durante o inverno, tá? Isso é muito importante, correto? E aí nós encontramos a massa de ar fria no país, a MPA, massa polar atlântica. Se ela é polar, ela é fria, e se ela é atlântica, ela é úmida, tudo bem? Muita gente confunde colocando ela seca, por lembrar que o centro-sul aí, principalmente o sudeste, tem um inverno seco. Não, tá errado, tá? Ela é massa polar atlântica, ela é uma massa de ar fria e úmida, corretamente? Essa massa de ar, pessoal, é interessante que quando ela chega no nosso território, ela forma 3 ramificações importantes. Uma ramificação sobe até a Amazônia, passando pela região ali do Pantanal, área de planície, não há relevo que vai impedi-la de subir. Então ela vai chegar até a Amazônia, provocando um fenômeno chamado friagem, queda abrupta da temperatura. Uma outra ramificação chega ao sudeste, provocando geadas, não é isso? Que é esse processo que nós vamos encontrar
tudo bem, da água, né, sofrendo um processo de pequeno congelamento junto à superfície. Então isso para a agricultura é péssimo, por exemplo, não é? E uma outra ramificação vai para o Nordeste, juntamente com a MTA, provocando as chuvas frontais na região do litoral oriental a leste do Nordeste, tá? Lembrando que quando sobe uma frente fria, nós podemos falar de um anticiclone. Olha que palavra importante. Frente fria, ar frio, anticiclone, correto? Então a chegada dessa frente fria ou desse anticiclone provoca uma imensa instabilidade, tá? Então associa, por favor, frente fria é um anticiclone com instabilidade do tempo, instabilidade atmosférica, beleza? O que é frente? Frente é um encontro de massas de ar. Como o Brasil tem influências das equatoriais e tropicais, ao chegar uma frente fria, logicamente vai provocar uma imensa instabilidade na questão do tempo aí, certo? Provocando aí todo esse processo de fenômenos meteorológicos, como por exemplo chuvas frontais nesse contexto, tá? Muito bem, sabendo isso, vamos para os climas, tá? Observa novamente o mapa, que nós vamos perceber na questão climática agora, tá? Primeiro tem que observar os tipos de climas, correto? Principalmente a sua localização, o vestibular pede isso, tá? Então vocês observam aí o equatorial, o tropical típico, o tropical semiárido, não é? O tropical de altitude, o tropical litorâneo úmido e o subtropical. Vamos às suas características, tranquilo? Vamos lá. O equatorial é aquele que apresenta baixa amplitude térmica e chuvas por todo o ano, com característica de chuvas convectivas ou de convecção, aquela que chove, evapora, correto? Outro aspecto, vamos para o tropical típico, ou semiúmido ou continental, verão chuvoso, inverno seco. Vamos para o tropical semiárido, sertão nordestino, chuvas escassas e mal distribuídas. Lembrando que um dos fatores de seca do sertão é o Planalto da Borborema, que retém a passagem de ventos úmidos, vindos do litoral. Então, para o litoral fica o barlavento, chuva. O sertão nordestino está a sotavento, ou sombra da chuva, área seca, por exemplo. E o outro fator importante seria o ponto final de massas de ar, quer dizer, as massas de ar chegam secas nessa região. São dois fatores extremamente importantes aí, correto? Muito bem, vamos ao tropical de altitude. Olha só o nome, tropical de altitude. A altitude determina o quê? Uma menor temperatura durante o inverno. Então teremos verão chuvoso e inverno seco com possibilidade de geadas, tá? Fundamental. Um clima muito importante, principalmente aí em Minas Gerais. E depois o tropical litorâneo úmido. Lembra que eu falei da atuação da MTA durante o verão e durante o inverno? Agora nós vamos ter que colocar a característica do clima. Então, clima tropical litorâneo úmido no litoral do sudeste, com chuvas mais de verão, pessoal, ou no verão, porque a atuação da massa tropical atlântica empurrando umidade para o continente. Já durante o inverno, certo? Lembra que nós temos encontro da MPA com a MTA. Então nós temos aí no tropical litorâneo úmido, durante o inverno, as chuvas frontais no litoral nordestino, na famosa zona da mata. Isso é muito importante para o vestibular, essa diferença de períodos de chuva no sudeste e no nordeste, correto? E aí chegamos, pessoal, ao último clima, o subtropical, que apresenta elevada amplitude térmica, chuvas por todo o ano, possibilidade de neve nas áreas serranas, a ocorrência de geadas e as 4 estações do ano muito bem definidas. Por quê? Porque ele se encontra na zona temperada. Então essas são as características fundamentais, pessoal, que envolvem a classificação climática do Brasil. Tudo bem? Sempre, por favor, relacionar no vestibular características climáticas com biomas. Isso é muito importante, legal? Outro aspecto que é relevante aí, não é? A frente fria, tá? Chega ao Brasil vindo de um anticiclone, ar frio, tudo bem? Alta pressão,
Ao chegar no Brasil, ela chega a provocar essa instabilidade que eu comentei. Ela é representada, tudo bem, por essa legenda que vocês estão vendo, pequenos triângulos. Nós temos também a chegada da frente quente, por exemplo, vindo da MEC, não é? Representado aí com essas meia-luas, por exemplo, não é? Como também nós temos na formação da região do Equador, que é baixa pressão atmosférica, a formação de uma zona de convergência. Observa o símbolo da zona de convergência. Então na Amazônia nós temos a zona de convergência intertropical, não é? Com a convergência dos ventos alísios, que são aqueles ventos que deslocam dos trópicos alta pressão para baixa pressão do Equador, concentrando muita umidade na região do Equador, por exemplo, correto? E aqui no centro-sul, nós podemos ter a formação das ACAS, Zona de Convergência do Atlântico Sul, né? Com a convergência aí da MPA, da MTA, da MTC, por exemplo, até a influência da MEC. Então são fatos importantes: frente fria, frente quente e zonas de convergência. E um outro detalhe, pessoal, não podemos esquecer, que os ventos alísios que vão dos trópicos para o Equador, alta pressão para baixa pressão, e se deslocando contra a rotação da Terra, então eles se deslocam de leste para oeste, né? Uma maneira bem simples, de leste para oeste. Então eles empurram a umidade do Oceano Atlântico para cima da Amazônia. E essa Amazônia recebe toda essa carga de umidade, de chuva, só que há uma intensa evaporação, evapotranspiração, que abastece os ventos novamente. Então esses ventos jogam umidade, recebem umidade, jogam umidade, recebem umidade, até chegar na Cordilheira dos Andes. Ao chegar no obstáculo dos Andes, eles têm um movimento parecido com um vórtice, descem em direção ao centro-sul, trazendo muita umidade e chuvas, principalmente quando o verão. Esse caminho de umidade da Amazônia até nós aqui do centro-sul, tudo bem, ou até o centro-sul do Brasil, tá? Chamamos de rio voador, né? Os famosos rios voadores, tá? Então vocês estão percebendo como é importante a manutenção da floresta amazônica. Nós precisamos da evapotranspiração dela, tudo bem? É ela que abastece praticamente metade da umidade da Amazônia. Quanto maior o desmatamento na floresta amazônica, menor a umidade no centro-sul do Brasil, vindo da MEC ou pelo rio voador. Por isso, a importância de preservação da floresta amazônica para a manutenção da umidade no centro-sul do país. Beleza? Então, pessoal, numa próxima aula a gente comenta aí sobre El Niño e Laninha, tá? Um grande abraço, até mais.